Vamos lá. Agora, deixa eu... Evangelização pessoal. Vou botar aqui no YouTube agora. Foi. Seleção. Vamos lá então, minha gente. A gente tem conversado aqui sobre a importância de Mateus 28, 19 e 20. Jesus, ele deixa claro para nós que é para nós irmos, é para nós fazermos discípulos, é para nós batizarmos, é para nós ensinarmos as pessoas a guardar tudo aquilo que ele orientou. E claro, né, que com o caminhar da igreja na história, a gente foi se institucionalizando e muita coisa a gente chegou a não aprender, né, porque a gente foi se acostumando, né, com algumas situações. E eu estava conversando isso na quinta-feira com uma pessoa em que a gente estava falando sobre crescimento de igreja e ela até tinha tocado no assunto. Mas uma igreja com 1.000 membros, 2.000 membros ou 3.000 membros, não tem como um pastor pastorear. Aí eu falei, ainda mais porque o modelo que a gente tem é de todo mundo ir lá para frequentar, e não de cada um discipular cada um. Porque se a gente faz um trabalho de discipulado, ninguém está desguarnecido, ninguém está descuidado, alguém está orientando alguém desde o estágio inicial de conversão até a caminhada. A gente, se tiver caminhando um cuidando do outro, fica mais fácil. Agora, por exemplo, sem o discipulado, nem uma igreja de 100 membros dá para ser pastoreada direito. Até porque, observe bem, vamos lá, na correria, dificilmente vai dar para o mesmo cara ele cuidar da pregação, da gestão, da vida espiritual particular das pessoas, do treinamento de liderança, evangelizar as pessoas do bairro. Assim, esse único cara, ele é um membro. Um membro não faz o trabalho de um corpo. A nossa mão não vai fazer o trabalho do pé, do olho, do ouvido, não vai, né? Então, só que institucionalmente a gente tem uma ideia parecida com os ambientes seculares, em que assim, você vai para receber um tipo de atendimento. E quando a igreja não é do jeito que eu gosto, eu reclamo. Quando as coisas que acontecem não são do jeito que eu gosto, eu reclamo. E essa mentalidade não é uma mentalidade de discípulo, é uma mentalidade de consumidor. Só que isso está assim, eu não acho que a pessoa faz por mal, isso está interiorizado. Está interiorizado. E à medida que as igrejas vão crescendo, a membresia prefere que o pastor convide ou contrate, usando uma linguagem de mercado, ministros para trabalhar em determinadas áreas, para que eles continuem, mesmo a igreja crescendo, indo para ouvir uma mensagem, ouvir uma música, não sei o que lá, porque tem um cara para cuidar da música, tem um cara para cuidar do evangelismo, tem um cara para cuidar das crianças, tem um cara para cuidar dos jovens, e assim, a gente vai chegar a 1 milhão de gente na igreja, mas com essa mesma coisa, de vamos contratar alguém para fazer uma coisa que era para todo o corpo estar fazendo. E qual é a parte complicada? As igrejas que são menores, apesar de elas serem pequenas, a mentalidade é a mesma. Então aí é onde entra o problema, porque Jesus não falou para a gente ser frequentador de templo, Jesus falou para a gente fazer discípulo, e isso não é novidade do pastor Roberlano, ele falou para a gente fazer isso. Então, como eu costumo falar, já falei aqui e falo em outros lugares, às vezes a pessoa ela não tem muita habilidade para evangelizar, mas vamos pegar o seguinte,
as pessoas que tomam decisão em nossa igreja, já é um caminho. As pessoas, por exemplo, que já frequentaram a igreja, é um outro caminho. A gente, por exemplo, tem caminhos mais fáceis para seguir, só que a gente também não vai nesse, certo? Porque essa questão, né, da grande comissão, ela é muito repetida, mas ela não é interiorizada. E a motivação não deve ser o crescimento da igreja pelo crescimento da igreja, porque a igreja pode estar cheia de gente vazia. A motivação tem que ser o amor. Ou seja, vamos pensar o seguinte, né? Você sabe que aquela pessoa que está ali na sua frente, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. E se, por exemplo, você não gostaria de saber que um pai seu, um filho seu, estaria agonizando no inferno eternamente? Você não gostaria de saber isso. Então, quando você se coloca na pele do pai ou da mãe daquela pessoa, você olha e fala assim: não, peraí, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a sair do império das trevas e vir para o reino do Senhor? Então, a grande comissão e o grande mandamento são dois elementos importantes, e a gente tem batido na tecla, né, sobre os 4 pilares, que são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. As 4 etapas: primeiro a pescaria, depois a integração, depois o treinamento, depois a diaconia. As 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1, discipulado em grupo. Os 4 fatores críticos de sucesso. Por que crítico? Porque se eles não forem aplicados, não tem como ter discipulado. Um deles é amor pelas almas. Sem amor pelas almas, não adianta, a gente não vai fazer, não vai, porque a gente não tem amor. Sem amor não adianta, sem amor é uma coisa mecânica, certo? Cristãos comprometidos, né? Ou seja, se a gente não tiver aquela coisa assim, olha, eu tenho que fazer isso aqui. Por exemplo, se eu não tiver compromisso, meu colesterol vai subir, minha glicose vai subir, eu, por exemplo, não vou fazer um monte de coisa, meu corpo vai ficar todo prejudicado porque eu não estou comprometido. Se eu não estiver comprometido, eu não consigo qualquer coisa na minha vida. Você pode reparar que quem passa no concurso, quem se mantém casado, quem cuida dos filhos, quem educa os filhos, quem se mantém no emprego, está comprometido. Porque a partir do momento que deixa de estar, aí você começa a chegar todo dia depois do horário no trabalho. Você, por exemplo, todo dia você tem um motivo para sair mais cedo. Você, toda segunda-feira, mete um atestado médico. Se você não for filho do dono da empresa, a gente sabe que assim, na primeira semana já vai dar ruim. Então, o ser comprometido não tem a ver apenas com a igreja, tem a ver com tudo. Então, se o cristão não for comprometido, não tem discipulado, não tem, certo? E adoração contagiante, e eu tenho batido nessa tecla várias vezes, não tem a ver com instrumento, não tem a ver com o tipo de hino, não tem a ver. Eu, por exemplo, estava conversando com a irmã Nilceia, quando a gente foi lá na Georgette, passamos por uma congregação da Assembleia de Deus ali, só tinha um pandeiro, só um pandeiro, e o pandeirista batia com vontade, eu estava com pena do pandeiro. O que acontece? Só tinha um pandeiro, todo mundo cantando, e a gente que discerne um pouquinho, tinha gente cantando desafinado, mas eles cantando tocavam o coração da gente. Eu não sei explicar isso. Você não tem aquele bom violão, você não tem aquela guitarra, você não tem baixo, você não tem teclado, você não tem violino, você não tem violão, você não tem nada, você só tem um pandeiro. Você não tem uma pessoa com voz bonita, você não tem uma pessoa com aquela voz afinada, não, mas é uma adoração contagiante. No dia seguinte, né, praticamente, das pessoas terem passado por um trauma terrível naquele mesmo lugar. E aí o que acontece? As pessoas que estão sofrendo, elas veem aquilo dá esperança para elas. Então, olha a força que tem quando nós temos entusiasmo pelo que fazemos. E nesse caso, a questão de uma igreja acolhedora. Eu, por exemplo, estava falando isso
numa aula de evangelismo, né? Isso que eu estou compartilhando com vocês, eu dou aula sobre isso também. E aí nisso, um aluno, ele estava falando sobre uma cunhada dele, né? Que a cunhada dele, passando por uma crise no casamento e tudo, tal, a coisa estava bem gritante mesmo, de modo que ficaram em casas separadas, né? Ela na casa dele e o marido ficou em casa, aquela coisa todinha. E naquela crise toda, ela visitou algumas igrejas. De 4 igrejas, uma, as pessoas lhe cumprimentaram. Gente perguntou para ela: como é que você veio parar aqui? O que aconteceu e tudo, tal. Aí ela compartilhou o que podia compartilhar, obviamente. Como é que você conheceu a nossa igreja, tudo, tal. Olha, se você quiser conversar com o nosso pastor, ele está aí à disposição e tudo, tal. É só falar com ele. Aí, você aceitaria que a gente fosse à sua casa orar com você e tudo, tal, não sei o quê. E aí ela estava contando para ele. Ela falou assim: eu já fui em várias igrejas, mas não teve uma igreja que foi recebida desse jeito. O que aconteceu? O marido dela, por exemplo, falava para esse meu aluno: minha cervejinha e meu futebol não troco por nada não. Eu até gostaria de ir para a igreja, mas largar minha cerveja e meu futebol não dá não. E o que aconteceu? O cara com cerveja e com futebol foi com a mulher no culto dessa igreja. Aí é algo que, assim, eu posso estar errado, mas até hoje eu guardo isso, porque as pessoas realmente elas querem ser valorizadas. Aquele garoto perturbado na sala de aula, aquele crente chato na igreja, sabe, aquela menina, né, que está andando na rua, né, e se exibindo, aquele rapaz que fica desdenhando das meninas. Assim, se você observar, no fundo, todo mundo quer ser amado e aceito. O que acontece é que nós sabemos que somos amados e aceitos em Jesus, mas eu ainda acho que até nós, como crentes, às vezes não nos sentimos muito isso, certo? E aí a gente olha, né, para uma situação dessa e verifica a importância de uma igreja acolhedora. Então, por isso, fatores críticos de sucesso, né? Porque se a gente não tiver amor pelas almas, a gente não vai querer nem participar de classes de discipulado continuado, a gente não vai fazer pesquisa religiosa, a gente não vai para a rua, a gente não vai visitar as pessoas, não vai. É diferente, só um instantinho. É diferente de, por exemplo, quando é aquela situação do tipo: peraí, essa pessoa é muito especial para mim. Aí a gente faz das tripas coração, e às vezes faz até o que não pode, né? Então, aí essa questão do amor pelas almas, né, do cristão comprometido. Lembra quando eu falo sobre trabalho de mãe, né? Mãe é missão. Quarta-feira, né, eu saí daqui, fui para casa, deu meia-noite, tive que botar o Roberlão no carro para a gente ir para o hospital. Voltamos 2h pouca da madrugada. Aí pensa comigo o seguinte, né? Se fosse trabalho, vou ganhar hora extra, é 50%, é 100%, estou com sono, estou cansado, mas é missão. Então, quando a gente é cristão comprometido, né, é uma outra situação. Se a adoração é contagiante, isso atrai. Quantos de nós, esqueci de você não, Murilo, quantos de nós não foi tocado de repente está passando e ouviu um louvor na porta de uma igreja? Alguns entraram até, teve gente que já se decidiu com isso, certo? E a questão da igreja acolhedora, uma vez que o cara entrou, né, vamos começar a nos aproximar. Pois não, Murilo? Só uma palavra. Sim? Quando nós estávamos fazendo o nosso conselho para diaconar, o diácono, quando o Carlos chegou na glória, graças a Deus, ele trouxe um texto sobre Êxodo 18, sobre como Moisés estava quase a ponto de um colapso, né, julgando aquele mais de 1 milhão de pessoas. Era 700 mil homens que foram mulher e criança. Aí ele falou sobre Jetro, aconselhou ele: Moisés, vai morrer, não vai durar 2 anos nessa vida aí, já durou todo mundo. Escolhe 70, escolhe os vídeos para te ajudar a julgar as coisas de menores e de maiores, vai levar para você que julga. O mais importante, né, que todo problema é grande, né? O problema foi um segredo para mim, agora o seu pode ser o contrário, o seu pode ser uma mulher para os iscos. Mas se é conselho, ouvir o conselho
ali já começou uma igreja trabalhando, né? E ele distribuiu o trabalho de tarefa. A igreja de Atos, né? Houve aquele problema lá, administrativo interno, foram levados os apóstolos. Separaram os sete. Vamos sete. pregar e orar, vocês vão cuidar disso. Exatamente. Outro, a igreja de cidade confortando. Na minha época, nós tínhamos as não é uma crítica aos pastores que eu vou falar, não é uma crítica aos outros, é só uma constatação. Não, eu como sou, às vezes o pastor pensa que é igreja. Uma constatação. Na minha época, só fazendo uma pausa, é bom deixar bastante claro que assim, o que Vanildo tem para dizer para mim, ele fala diretamente comigo. Pode continuar. Na minha época de adolescente, pré-adolescente jovem, nós tínhamos as no inteiro, né? Todo adolescente, toda criança, todo jovem que chegava lá. Eu amava. Ele ia para mensageiro, Machado, União do Junior, União de Adolescentes Jovens. Então todo mundo se conhecia, o pastor só ia pegar aquele problema que tinha, ou mais que o conselheiro não podia resolver o caso, o conselheiro não podia resolver. Então hoje em dia, o pastor cavalo com aquele modelo, falava que aquele modelo é ultrapassado, o conselheiro também não é. Igual que eu falou, eu vejo com 2 membros, o pastor vai conhecer todo mundo. Com 100 já não dá. Mas os líderes conhecem todo mundo. E a gente fazia os cultos nos lares, fazia os passeios, fazia os estudos, os debates. E o pastor só pegava aquele problema que aquela irmã engravidou com aquele irmão. Só era aquele. Porque o resto, tudo era sagrado dentro das reuniões. E o livro levava os pastores e conversava. Está me entendendo? Claro. Agora, esse modelo que criaram não é uma crítica, é uma constatação, também é uma crítica. De botar líder profissional para ajudar o pastor, de onde tirar esse modelo? Eu acredito que é dos crentes que, quer saber? Em vez da gente fazer, a gente paga. Aí eu sei de casos que o cara era ministro de música, ganhava 8.000, ofereceu 10.000, ele foi por que ele ofereceu 10.000, então ganhou um profissional. Então, por que aquele modelo é obsoleto? Sobre a carrega do pastor? Mas a nossa igreja tem 40 pessoas frequentando. Se a gente tivesse 200, aquele número de 200 vai reclamar que o pessoal não dá atenção a ele. Mas se tivesse a união, igual era antigamente, não é saudosismo não, é uma coisa que é boa. Estou entendendo. O mesmo se sentir atraído, se sentir acolhido, igual era antigamente. Hoje em dia não. Você vai comer que se pelo menos o pastor não conhece todo mundo. Aí o senhor tem que fazer isso aí, eu estudo, para poder tentar juntar todo mundo, e fica difícil. Tem que contar a velha história a cada dia. Porque o discipulado era feito dentro da própria igreja nas reuniões. Só que profissionalizar algumas áreas da igreja, nada contra quem quer ser profissional da área. Não, eu estou entendendo. Entendeu? E ficou meio complicado. Aí tem aquele também, porque antigamente se preparava os professores, sim, os líderes, o casal líder das reuniões, né, da embaixada, da mensageira, ele era preparado dentro da própria igreja, não precisava fazer seminário ali fora. Seminário era só para pastor e educadora religiosa, mais nada. Sim. Porque a igreja ela era capacitada para isso. Mas hoje em dia tiraram o modelo não sei de onde, que concentraram o poder todo no pastor e chegar a hora que o cara não é. Olha, eu estou querendo ir nessa igreja onde o poder está todo concentrado no pastor. Serviço eu até tenho visto. Pastor de obra, pastor tem que ver com a dízimo do tesoureiro, pastor cuida de problema. Então, parece que não é bem poder, é responsabilidade, né? Mas esse sistema. Não, eu estou te entendendo. Aí, só um instantinho, tá, Hugo? Assim, é bom a gente frisar que, assim, no que se refere à Igreja Batista, quem cria as regras somos nós. Claro que tem uma igreja ou outra que o pastor ele tem um nível de dominância, né, que assim, a coisa vai meio que na marra, a gente sabe que isso acontece. Só que grau de dominância alto não é uma coisa só de pastor, tem igreja que o pastor não tem e o outro membro tem no lugar dele. Quem nunca ouviu alguém falar assim, nem o pastor faz isso, né? Então a gente sabe que essas coisas podem acontecer, mas mesmo assim, a gente tem o mecanismo da votação, a gente tem as discussões, e muitas vezes até essa pessoa que tem esse grau de dominância, ela é vencida pela decisão da maioria, né? E isso acontece.
E eu observo o seguinte, que na minha percepção, o que aconteceu é que as igrejas batistas, elas olharam para outras. Eu vejo isso, claro que, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum dado empírico, não tem nada, né? Mas eu tenho a percepção que a gente tem uma certa influência do advento das igrejas neopentecostais. Por quê? Porque a estrutura delas é bem compacta, né? Você tem o que? O louvor, a mensagem, né? E pronto, né? Então assim, você tem louvor, mensagem, oração e oferta. O pessoal vai lá, louvor, mensagem, oração, volta para casa. Só. É claro, não posso generalizar, porque a igreja neopentecostal não é só a igreja da graça, não é só a igreja universal, não é só a igreja renascer, nem só a igreja mundial. Existem outras igrejas e alguns nem sabem que são neopentecostais. Mas agora, tem outras igrejas que têm modelos parecidos com o nosso, não é? Por exemplo, o indivíduo ele veio de uma Assembleia de Deus, fundou uma igreja neopentecostal, tem um pouco de Assembleia de Deus, mas a estrutura é música, oração, mensagem e oferta, basicamente acabou. A gente chega, tem isso e volta para casa. Alguns oriundos também de igreja batista, né, que fundaram uma comunidade, né, comunidade que eu falo, qualquer igreja é comunidade, mas nesse caso o nome é comunidade. E aí nesse caso pegou a mesma coisa, tirou esse monte de departamentos e música, palavra, oração e oferta, pronto, acabou. A parte complicada para a gente é que, assim, usando a palavra, né, do Vanildo, peço licença, tá, gente, porque a gente acabou pegando algumas situações de educação religiosa, de eclesiologia, mas assim, a gente, por exemplo, perdeu uma chance de juntar várias coisas. Eu, por exemplo, na união de treinamento, pregava, cantava, tocava. Quando eu fui para frente da igreja, claro que deu aquele medo, mas não era aquele medo, porque eu já tinha esse hábito repetido. Então, a pessoa quando vai lá tocar no templo, ela já tocava. Quando ela vai cantar, quando ela vai pregar, ela já fazia. Então, isso de certa forma é um hábito que foi construído. Isso ajuda a pessoa a ir lá para frente. Mas, eu não sei se dá para perceber que nós mudamos a nossa realidade. O problema é que muitas vezes nós não lembramos que nós mudamos essa nossa realidade. E, de repente, algumas mudanças foram feitas, inclusive a reboque. Porque eu, na década de 90, já tinha jovem que corria de união de treinamento. Entende? Já tinha irmãs que sofriam para ter a sociedade de senhoras. Sociedade de moças com dificuldade de vingar. E nessa situação, a gente, por exemplo, embora senhoras e moços era na escola de missões, união missionária, mas assim, o que a gente precisa observar é que junta tudo. Tem aquele líder que ele é centralizador, então as pessoas querem fazer as coisas, mas elas é muito difícil, né? Cerceia, corta, não sei o que e tal, dá cansaço. Isso acontece, certo? Não aqui no Brasil, mas em outro mundo paralelo, né? Tem líder que é desse jeito. E tem outra partida também, aquele líder que compartilha, mas a pessoa não faz. É aquele caso que assim, as coisas não são feitas. Você pede, a pessoa ri para você, diz que vai fazer e não faz. Então, juntando tudo isso, né? A gente muitas vezes não atinge o objetivo. E nisso que não atinge, a gente faz o quê? Responsabiliza um terceiro. Então, o que eu pelo menos observo? Que a gente olhe para as escrituras, olhe para a gente mesmo e a gente verifica o seguinte: peraí, o que eu posso fazer dadas as circunstâncias? Porque não tem como eu sozinho mudar uma denominação, não tem como eu sozinho mudar uma igreja, independentemente do tamanho que ela seja, mas eu posso fazer mudanças no meu comportamento. Isso eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, não desistir de falar sobre você ir fazer discípulo. Você pode não ir, mas eu posso não me permitir desistir. Entende? Eu não tenho como controlar você, mas eu posso controlar o meu comportamento. Então, existem coisas que assim,
parece que vai seguir desse jeito mesmo, se algo drástico não acontecer. Porque se vier uma perseguição braba mesmo, quem é, vai ser. E quem não é, vai se revelar, né? Pois não, Hugo? O senhor comentou, né, sobre o discipulado, como eu tinha comentado aqui, sobrecarregar, né, a liderança. Aí me veio que no livro de Hebreus, capítulo 5, o versículo 12 até o 14, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, que vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como para o mal. Qual é a referência? Hebreus capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Hebreus 5, de 12 a 14. Não, é só por causa do áudio aqui, fala. E aí entra essa questão do maturidade cristã, que fala sobre a maturidade. Quem é novo na fé e quem é maduro na fé. Aí se fala sobre sobrecarregar uma autoridade, um líder, porque fica toda hora repetidamente ensinando um nível básico de cristianismo e não consegue. Isso aconteceria até em pregações que poderiam ser mais profundas e não podem, porque a falta de busca da igreja ao todo, em todo, leitura da Bíblia, oração, prática, principalmente a questão de estudo, né? E aí as igrejas não se desenvolvem por falta de interesse da maioria, né? Porque aí fica muito dependente do mestre, né? Aquela questão de só ler a Bíblia quando o pastor abriu a Bíblia e leu, aí ele está sabendo de alguma coisa. É uma realidade, né, pastor? Não, desculpe, é que eu não devia rir, foi mal. Eu agora estou pegando o costume de ler a Bíblia, mas aí eu fico imaginando, antigamente eu só ouvia quando o pastor abria ali, né? Essa questão, abria na liturgia, é um conhecimento de liturgia, não é de... Mas qual a opinião do senhor em relação a essas coisas que eu comentei? Bem, eu vou tentar ser sucinto, né? Porque, gente, tudo indica que a gente não vai ter a assembleia hoje, então... Se é claro, houver qualquer resistência, manda um bilhete para mim, tá? Não fala alto aqui não, né? Então, eu desconfio que a gente não deve ter. E eu peço perdão aos irmãos, eu não preparei sermão agora. Eu estou vendo que o assunto está rendendo. E para mim é bom, eu não reclamo disso. Queria poder contar, né, com o carinho de vocês, para a gente completar a lição dentro do horário, sem problema nenhum, e a gente vai embora para casa mais 11h15. Tranquilo, gente? Tá bom? Então, Hugo, em relação, e como eu disse, qualquer resistência, manda um bilhetinho, tá, gente, quando não sair no vídeo. Então, quanto à questão, né, disso daí, é bom a gente lembrar que, assim, eu até já brinquei algumas vezes, né, que tempo de casa não é maturidade, conhecimento não é maturidade. Então, a gente, por exemplo, pode ter uma pessoa que sabe muito, mas essa pessoa não ser madura. A gente pode ter uma pessoa que tem muito tempo na igreja, mas essa pessoa não ser madura. E a gente pode, você fez um contraponto entre o novo e o maduro. E eu prefiro o contraponto entre imaturo e maduro, imaturo e maduro, e novo e velho. Porque assim, nem sempre o novo é imaturo, nem sempre o velho é maduro. Porque envelhecer é fato, agora amadurecer tem a ver com decisão. Que lição eu tiro desse problema? Que aprendizado eu tenho disso aqui? Por que minha vida está do jeito que está? Quem pode me ajudar a sair dessa situação? E essas perguntas são perguntas que às vezes doem. Por exemplo, é muito mais fácil eu dizer, né, que vocês
não correspondem às minhas orientações do que eu dizer que eu não comunico bem. É muito mais fácil eu dizer que meu filho é difícil do que assumir que eu não estou preparado para ser pai dele. Então, assim, a maturidade, ela tem a ver com essa honestidade que a gente tem com a gente mesmo. E isso não é fácil, porque machuca o nosso orgulho. E o orgulho, vamos e venhamos, né? Para mim é o miolo do pecado mesmo do ser humano, né? Porque ele veio, né? Mas ele foi rejeitado, porque as obras dos homens eram más, então eles não queriam ser iluminados. Então, diante de uma situação dessa, eu entendo, primeiro, que para mim ministério pastoral é trabalho de mãe, né? Então, assim, é algo, na minha compreensão, posso estar errado, mas na minha compreensão, sempre vai ter aquele cara que vai deixar a toalha molhada na cama, sempre vai ter aquele cara que não vai puxar a descarga, né, depois de usar o banheiro, sempre vai ter aquele cara que comeu, deixou o prato na pia, aí depois, quando for comer, pegou do escorredor, comeu, deixou o segundo prato na pia, entende? Vai pegar um copo d'água, vai beber, quando terminar, vai fazer assim, vai botar lá, e aí tu tem que estar sempre, lava direito, não sei o que e tal. Eu entendo que esse trabalho sempre vai existir. O que acontece é que, assim, como nem todo mundo está no mesmo nível de compromisso, vai ter aquele que vai deixar de ser assim. Esse cara já vai ajudar mais o pastor. Vai ter aquele que, além de não ficar deixando louça suja, vai lavar a louça suja. Esse ajuda mais ainda. Vai ter aquele que, além de não deixar a louça suja, de lavar a louça suja, vai começar a orientar o pessoal o seguinte: gente, se a gente continuar assim, vai ter barata aqui, vai ter rato aqui. Tá vendo a mosca que a gente reclama? A gente tem que fazer alguma coisa para ela não se sentir confortável aqui dentro. Então, esse cara já está no nível mais avançado. Só que é tipo um funil. Quantas pessoas, se a gente for botar em proporção, quantas fazem atividade física e quantas ficam no sofá assistindo série? Se a gente observar quantas pessoas estudam para concurso e quantas ficam vendo Big Brother, se a gente for botar na proporção, o número de gente para buscar o crescimento sempre vai ser menor, e o número de gente para ficar na acomodação sempre vai ser maior. Eu posso estar errado nisso que eu estou dizendo, mas eu percebo que a gente tem uma inclinação para o caos, não para a ordem, entende? Para a ordem a gente tem que se esforçar, tem que se barbear, tomar banho, cortar cabelo, tem que arrumar a casa, esticar a cama, fazer comida, ir à compra, trabalhar, guardar dinheiro, entende? Agora, por exemplo, se você não ficar ali em constante vigilância, doença, miséria, né, família, vai tudo pro ralo, entende? Então, esse tipo de situação, eu não boto culpa na igreja em si, porque eu entendo que é da condição humana. Agora, isso não justifica a gente, como você falou, continuar no leite. Não justifica. Até porque a gente pode se desenvolver. A gente pode tomar decisões para se desenvolver. Então, eu, pelo menos, como eu já conversei com alguns irmãos aqui, a gente, né, teve uma baita de uma porta aberta com a resposta das pesquisas religiosas. Mas uma baita. Eu, pelo menos, consegui porta de relacionamento, de conversa com algumas pessoas. Eu consegui casa para a gente fazer, inclusive, semana de oração. Eu consegui, durante 4 semanas, ministrar um estudo bíblico básico na casa de uma pessoa que eu nem conhecia. E eu sou um só. Entende? Então, ou seja, a gente teve uma porta aberta. Outra situação, a gente fez o trabalho lá na rua, na porta da irmã Alminda. Você mesmo viu, tinha corações abertos. Você compartilhou o evangelho com o moço. Ele abriu o coração para você. Entende? Eu não sei se ele te conhecia, mas ele abriu o coração para você. Então, não te conhecia e abriu o coração para você. O que eu percebo? O campo é branco. O campo é branco. Entende? Mas agora, o campo não vai sozinho ser colhido e cair aqui dentro. Não vai. Entende? Então, essa questão já tem a ver com o quê? Eu fazer uma reflexão, tomar uma decisão e fazer algo.
E não vai adiantar eu chegar e ficar assim, mas a Fátima tinha que fazer. Eu não controlo a Fátima. Eu tenho que olhar para mim e pensar, o que eu posso fazer? Entende? E se eu sou o pastor, eu não posso falar assim, a Fátima não quer nada. Eu tenho que pensar, o que eu poderia fazer para ajudar a Fátima a ficar mais interessada nesse assunto? Então, observe bem, assim, a maturidade de cada um, isso é de cada um. Nem todo mundo está no mesmo nível. Entende? Por exemplo, tem coisa que o Robertão está fazendo agora que a gente estava esperando que ele fizesse há um ano atrás. Porque a gente conheceu crianças que, com um ano a menos que ele, estavam fazendo coisas que ele não estava fazendo. Mas ele não é aquela criança, ele é a nossa criança. Então, cada um é cada um. É como, por exemplo, aí eu vejo, né, Nilceia está de franja. Aí eu começo assim, poxa, eu sou um imprestável, eu não consigo ter franja também. Entende? Aí eu fico cobrando de mim uma coisa que não tem a ver com quem eu sou. Então, eu entendo que o líder, ele precisa ter essa... Não digo líder, né? Porque liderança é influência. Se a pessoa não está fazendo o que você está falando, eu não sei se você é líder não. Mas em relação àquela pessoa que está numa posição de liderança, né? Ela precisa entender que cada um está num chão, cada um tem uma realidade, cada um vem de uma família, né? Cada um tem um ponto de vista. Tem gente que acha até que evangelizar não adianta, tem gente que acha que ir para a praça não adianta, tem gente que acha que fazer pesquisa religiosa não adianta. Então, ou seja, para essa pessoa, né, assim, essas coisas não funcionam. E se não funciona, mesmo que ela vá obrigada para não ficar mal na foto, ela já foi derrotada, porque ela não acredita. Entende? E existem pessoas na igreja que não acreditam, né? E o que acontece? E não adianta você forçar a barra para ela fazer até ela passar a acreditar. Então é uma coisa mais ou menos assim. E isso, assim, isso não está sob o controle do pastor. O pastor é o cara que ele apresenta, né? É como, no caso do pastor Batista, é como um pai de filho adulto. Ele troca uma ideia. Ele dá um bizu. Se o filho ouvir, beleza. Se não ouvir, é diferente do filho pequeno. O filho pequeno se segura no braço e ele não sai. O grande, você fala assim, não vai, meu filho. Mãe, desculpa, mas eu vou sim. Entende? Então, e se quebrar a cara, volta, troca uma ideia e assim por diante. Entende? Então aí, isso varia muito, né? Varia muito. E é como eu falei, no caso da Igreja Batista, a gente não tem desculpa porque a gente cria as nossas normas. É a gente que cria, né? E se a gente cria, a gente pode encerrar, a gente pode criar outra, a gente pode alterar, né? Em vez de criar uma coisa que a gente não faz, ou em vez de fazer uma coisa que a gente reclama. E seguindo aqui, eu tinha parado nos fatores críticos de sucesso, né? Que é amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante, igreja acolhedora. E o discipulado continuado é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Quando a gente faz isso, a gente alcança as pessoas, a gente acolhe as pessoas, a gente acompanha as pessoas e a gente ajuda as pessoas. E a gente tinha falado na semana passada sobre pré-evangelismo. Não sei se vocês lembram, a gente tinha até falado sobre o frente de quintal. Pensa bem, você está no portão da sua casa, aqui na Rua Ema. Aí junto mais 5 pessoas, pegam um violão e começam a tocar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. E a gente está cantando, o seu nome é Jesus Cristo. Já aparece uma vizinha. E nele a gente pode confiar. Aí umas 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas. O seu nome é Jesus. Aí já apareceu alguém para olhar. Por quê? Você vê crente fazendo isso? Não faz. Você pode ver crente no portão do vizinho fazendo fofoca, mas isso você não vê. É novidade. Não deveria ser novidade, Fátima, mas é novidade. Entende? E aí nisso, alguns desviados escuta, lembra de quando estava na igreja. E aquilo toca o coração. As pessoas estão com medo de morrer. É violência, é coronavírus, é desemprego, é crise política. Entende? As pessoas, crise religiosa. Quem acredita em crente hoje?
Quem acredita em igreja? Quem acredita em pastor? Quem acredita em diácono hoje? Vamos ser sinceros, quem acredita? Entende? Então é um tipo de situação, né, que por exemplo, e eu não critico quem não acredita, sabe? Aquelas pessoas que desconfiam de mim, tira a razão delas não, porque elas já conheceram muitos malandros. Então quando essa pessoa, sabe, ela é tocada e aquilo mexe com ela, está arriscado ela de repente falar assim, pô, você podia fazer isso mais vezes, entende? Quando a gente estava fazendo o culto lá na porta da irmã Rominda, teve uma moça que perguntou, agora eu não lembro como é que foi a pergunta, mas ela perguntou para o Joel se estava, obrigado, se estava, então tá bom, a gente vai ter um intervalo para o café e depois a gente vai voltar para falar de evangelismo, tá bom, gente? Isso, pô, o pessoal aqui aprende rápido o negócio, né, viu, na categoria, né, se eu não falasse, ia até parecer que eu que falei, entendeu, viu, parabéns para esse povo. Então, em relação a isso, né, aí mais uma vez, viu como é que a gente pode influenciar, entende, assim, são coisas que dá para a gente fazer, mas voltando para cá, a questão do frente de quintal, um futebol evangelístico, né, claro, depende. Tem igreja que o pessoal não pode usar o futebol para testemunho pessoal. Eu fui de uma que não podia, porque a gente brigava entre a gente, entende? E até o pastor reclamava, ficava nervoso, então não era legal, entende? Aí, tô falando sério, até o pastor, então era complicado, né? E assim, futebol evangelístico depende muito da qualidade da igreja, aí é de cada um, né? Eu acho que o teste de coração transformado de homens da igreja é o futebol, gente. Ah, pastor, eu sou crente, é mesmo? Vamos jogar uma bola, aí vamos ver. Mas aí, eu falei sobre o tela crente, né? Hoje em dia com o YouTube, é a coisa mais fácil do mundo. Você pega ou baixa um filme, se a sua internet é ruim, ou você bota lá no YouTube para tocar, chama o vizinho. Pô, cara, tem um filme muito legal, vamos lá e tudo e tal. O cara vai. Você ainda não falou nada de Jesus para ele, não falou nada, mas você já preparou o momento, entende? Você já preparou a terra, certo? A questão da lista de oração intercessórias. Vocês lembram que no nosso primeiro encontro eu falei para você pegar 10 nomes e anotar. Eu lembro que uma vez eu cheguei para uma irmã, não aqui, né, mas numa outra igreja, eu falei, e aí, você tem orado pelas 10 pessoas? Não me ligo nisso não, eu vou orando e tudo e tal. Tá. Aí eu pergunto para você, vou continuar? Não. Coração é a porta que se abre por dentro. Acho que qualquer irmão que já percebeu, eu não sou entrando, não sou. Eu entendo que eu sou pastor e sou pastor de ovelha. Se a pessoa não me quer no grupo, eu não entro. Se ela não me quer trabalhando junto com ela, eu não trabalho. E eu não vou forçar a barra. Se ela não confia em mim, parabéns para ela. Não sou entrão. Por quê? Porque eu já conheci pastor centralizador. Você não pode dar um espirro sem falar com ele. Eu não sei vocês, para mim é horrível isso. Entende? Eu, por exemplo, estava na igreja ontem, aí uma irmã chegou para desmontar um painel. Aí o pastor falou assim, mas ainda tem amanhã a festa. Não, pastor, amanhã vai ser outra coisa. Tudo bem. Aí eu olhei para ele, eu ri, ele falou, não escuta isso não, para mim o importante era ter o culto. Como? Isso é problema deles. Aí depois veio uma outra irmã, mas quem desmontou isso aí? Aí, fulano. Eu falei, pô, cara, não faz isso não. Então, aí por exemplo, essa experiência que eu tive com o pastor lá atrás, há algumas décadas, a irmã não teria desmontado a mesa de jeito nenhum. Ou ela teria pedido a ele, entende? Ou ela nem teria feito. Entende mais ou menos como é o negócio? Então assim, eu entendo que, para mim, onde tem dominação, não tem liberdade. Entende? Onde tem aquele irmão que quer mandar na igreja, o pastor que quer mandar na igreja, o diácono que quer mandar na igreja, eu entendo que isso rouba a alegria. Então, é como, por exemplo, um casamento, né? Por exemplo, um marido que tem relações sexuais com a sua esposa forçadamente, a gente chama de quê? Estupro, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas é estupro. Por quê? Não tem consentimento. E aí, qual é o problema? A gente às vezes não consegue perceber que com consentimento não há ressentimento.
Entende? Então, nesse caso, tá bom, você não quer ter lista? Não tenha. Vá no mercado sem lista, faça a sua tarefa diária sem lista, e você vai ver que assim, cada hora aparece um negócio. Agora, quando você, por exemplo, tem foco, é como a luz do laser, ela não é difusa, ela é concentrada, e ela produz resultado. Então, foco é uma coisa muito importante, e é uma coisa que boa parte de nós não tem mais. A gente fala de tudo, a gente vai para tudo quanto é lado, a gente atira para tudo quanto é canto, e a gente não chega a lugar nenhum, apesar dos anos se passarem, entende? E aí, a questão da lista, relacionamento com amigo de novo crente. Vou pegar um exemplo simples. Infelizmente, né, às vezes algumas demandas da igreja, da minha vida secular e tudo, tem me atrapalhado, mas eu estou me esforçando, eu quero continuar lá no pé do Luiz Roberto e da Cleide, né? Estou eu indo lá, eu os buscava todo domingo para vir para cá, e aí eu lembro que eu chego outro dia, aí estão eles dois lá, mas ele está com um amigo aqui, era o Otoniel, né? Eu acho que era Guga o apelido dele. Aí eu falei assim, vamos embora também. Não, mas eu estou de bermuda, eu estou de boné, vamos embora. O que acontece? Eles dois tinham se decidido. O Otoniel era alguém que eu me aproximei por causa deles. Mas o que acontece? A igreja de hoje não se aproxima nem do novo crente, quanto mais do amigo do novo crente. Mas se ela se aproximar do novo crente, ela encontra o universo desse cara. E aí, em vez de ele, por exemplo, o cara vem para a igreja, ele não consegue se aproximar de você, não consegue se aproximar de mim, não consegue se aproximar dela. Ele volta para lá, os amigos da barraca continuam sendo amigos dele. No contágio social, ele não vai deixar aquela situação. Mas agora, se a gente se tornar a nova amizade dele, aí ele vai mudar de padrão, ele vai para um outro nível, certo? E a gente faz o quê? Em vez de falar, não se mistura com eles não, pô cara, me leva lá no teu amigo. E aí você já chega lá, você já tem um campo missionário que você não tinha. Olha como é que... Gente, não é difícil. Não é difícil. O problema é que a gente está acostumado a ser apenas o frequentador de igreja. Essa é a questão, né? Quando eu falo a gente, eu peço desculpas, mas assim, eu falo da minha experiência, né, de caminhada com a igreja. É isso que eu tenho visto. E aí, a questão do telefonema para visitante. A nora do Joel trouxe a irmã dela no culto da juventude. Eu falei, Rayane, você tem um contato, né, da moça, né, que estava do lado da Esther? Pastor, é a irmã dela. Mas você tem um contato? Não tenho não. Esther, você tem um contato da sua irmã? Né? Ou se eu, por exemplo, precisar mandar uma mensagem para ela, posso mandar para você? Pode, pastor. Mandei um vídeo cumprimentando, né, a moça por ter vindo, né, e tudo tal. Aí daqui a pouco a Esther fala para mim assim, pastor, ela ficou toda boba e ela disse, nenhum pastor nunca fez isso. Aí eu pergunto, que trabalho eu tive, gente, de fazer um vídeo de 30 segundos? Quanto tempo a gente gasta na internet? 30 segundos, gente. 30 segundos. 30 segundos que tocou o coração de uma pessoa. Mas ela não veio. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é lançar semente. Germinar tem a ver com a terra, não tem a ver comigo, entende? E aí nesse caso, a questão de visita aos visitantes. Joel, por exemplo, estava me contando, né, que ele foi na casa de uma moça, né, deu a caneta para ela e tudo tal. Agora não lembro se deu a caneta, Joel, mas eu sei que ela veio no culto, chegou a dar a caneta para aquela moça, né? Esqueci o nome. É Dayana? Luana, isso, exatamente. O que acontece? Luana não tinha dado o telefone, não tinha dado o WhatsApp, mas tinha o endereço. Joel pegou a ficha e foi à casa dela. Domingo de noite a menina estava aqui. Agora eu pergunto, se a gente está num contexto em que assim, Luana foi visitada pelo Joel e veio. Alguém, por exemplo, viu Luana, cumprimentou a Luana e na segunda-feira, pô, e aí, que legal que você foi, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já é um incentivo, entende? Chega na terça, amanhã tem culto, que tal você ir? Já é um incentivo. A pessoa pode não vir? Claro que pode não vir. Mas agora, a gente pelo menos está tranquilo que a gente lançou semente. E isso não é uma questão de Vila Pauline, é qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque hoje a gente vive num lugar que assim, você pode ir de casa em casa.
Agora, cristão que mora em condomínio, se não travar relacionamento, como é que fica? A gente aqui é mole. A gente só não evangeliza se a gente não quiser. A gente sai por aí, carro de som, panfletagem e vai. Condomínio, você não entra. Se você não tiver relacionamento, você não faz. Então, relacionamento é uma arma fenomenal. E aqui, a gente, por exemplo, observa, né, que assim, se você fizer esse trabalho, convidando as pessoas para as reuniões e tudo tal, não tem como, gente. A neta do Reginaldo, né, veio quando a Rayane convidou. Mas quantas vezes Reginaldo não deve ter convidado Luana, não é isso, Reginaldo? Quantas vezes Reginaldo não deve ter convidado a Luana? Quantas vezes Glória não deve ter convidado a Luana? Então, quando a Rayane veio, foi só um reforço, entende? Então, a gente vai parar por aqui para tomar o nosso café. Na volta, a gente vai retomar, né, daquele jeito. E assim, a gente vai estar falando diretamente sobre o evangelismo pessoal. Tá bom, minha gente? Então, querido Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a Deus porque nada se perde na tua obra. E obrigado também, porque apesar da gente ter algumas deficiências, ter algumas limitações, ainda assim o Senhor não desiste de nós e quer usar a nossa vida para alcançar esse bairro tão sofrido. Nós oramos assim, Pai, pedindo que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações e inclusive no retorno para o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus oramos. Amém.